Bom, é claro que seus filhos têm a vantagem de ter a erótica MTV dentro de casa, né? A mamãe erótica lá para perguntar as coisas e tal. Eles nem sabem. Eles nem sabem, eles não. Agora vamos saber, agora vamos saber, que a gente vai botar no TikTok também. É. Agora, Lá eles andam. naquela época, muita gente não tinha, né? Até hoje não tem, a gente está falando disso, mas enfim, a MTV tinha esse espaço que ajudava os adolescentes naquela época. Você acha que hoje em dia existe algum espaço semelhante ou que esteja ocupando essa função nos dias de hoje? Ou está tudo muito fragmentado? Vocês veem em algum lugar, enfim, essas experiências Não, para semelhantes de alguma essa forma? idade, né, que a gente comunicava, não. Não, tá. Eu sinto muita falta, né? Porque como eu falei, acho que eu falei ali fora, a gente não tem, né, educação sexual, por exemplo, na escola. Na escola né? até hoje não tem. Até hoje. Em algumas escolas públicas, a gente consegue ver esse posicionamento de alguns professores que têm essa liberdade. Mas não temos, assim, e é um serviço social, né? Eu considero que a gente prestava, né, que a MTV prestava, era um serviço social. Cássia, sabe que eu tenho a sensação, assim, ouvindo um pouco isso que a Tati está falando, eu tenho, às vezes eu fico pensando assim, que o programa que a gente fez ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, nos dias de hoje, em 2020 e pouco, acho que ia ser muito mais difícil a gente fazer um programa desse jeito. É mesmo? Porque eu acho assim, enquanto jovens, eu acho que eles estão mais tranquilos, essa coisa da sexualidade fluida ficou uma coisa muito mais presente, não era tão presente na época. A questão da gente discutir, a gente trabalhava muito ainda, né? Mesmo o programa, assim, com todo o avanço, a gente trabalhava num modelo assim, de uma sociedade binária, Sim. de uma sociedade heteronormativa Nem e tinha essa cisgênero. bandeira, né? Não tinha. LGBT, Não tinha Essa coisa do não mas- binário, não tinha. Quer dizer, e a molecada trafega muito mais tranquila por essas zonas Sim, de transição do trans. que os pais. Sim. Agora, os pais, assim, de uma maneira geral, eu acho que a sociedade deu uma encaretada. Então, eu acho que, assim, o Zico Total. Góes ia arrancar os cabelos naquela época para tentar justificar, né, as coisas que a gente falava. Eu acho que hoje a gente já tem muito mais dificuldade de falar do que a gente tinha naquela época, assim. Exatamente. Esse tema, né, deu uma encaretada, as pessoas que nos assistiam, né, encaretaram seus filhos, assim, você vê que são pessoas que estão carecas, um pouco fora de forma. É verdade. Se você for assim, esse contexto. Fala, nossa, mas você me assistia na MTV, cara, você ficou assim. O que aconteceu, pô? Você fez aquela Encareteou, pergunta, né? pô. Foi pra direita, né? Andar na esquerda, não na direita. Tem umas coisas que não dá pra entender mesmo. Ou no assim. meio.